chamaram-na de traidora, mas sua pena salvou milhares de vidas. O pergaminho antigo tremulava entre os dedos de irmã Catarina como uma folha seca ao vento. Suas palavras jamais sairiam de seus lábios, pois havia feito voto de silêncio há 15 anos. Mas o que acabara de descobrir, nos arquivos esquecidos do mosteiro, poderia mudar o destino de 2 reinos. A descoberta havia sido acidental. Durante a cópia de um tratado de paz entre Castela e Aragão, um documento mais antigo havia escorregado de entre as páginas amareladas. O pergaminho era fino como pele de bebê, mas as palavras escritas nele ardiam como ferro em brasa. O registro era brutal em sua simplicidade. O príncipe Eduardo havia nascido 3 dias antes do casamento real. 3 dias que faziam dele um bastardo, não um herdeiro. 3 dias que a coroa havia enterrado com sangue e ouro. Catarina conhecia bem a condição de bastarda. Encontrada ainda bebê nas escadarias da igreja, havia sido criada pela caridade dos padres. O silêncio era sua penitência, sua proteção e sua identidade. 15 anos havia passado copiando manuscritos sagrados no mosteiro de Santa Clara. 15 anos de caneta mergulhada em tinta, de palavras que fluíam através de seus dedos sem jamais tocar seus lábios. 15 anos de paz. Mas agora, diante da verdade que poderia evitar uma guerra injusta, seu voto parecia uma prisão dourada. O príncipe Eduardo pressionava por uma guerra que custaria milhares de vidas, apenas para legitimar sua posição através da conquista. Ela havia ouvido os rumores que chegavam ao mosteiro através dos comerciantes e peregrinos. O príncipe falava de destino divino, de sangue real, de direito sagrado. Mas Catarina sabia que guerra não era sobre direito, era sobre medo. Medo de que a verdade viesse à luz. Ela guardou o pergaminho sob o hábito, contra o coração. O papel queimava sua pele como um segredo vivo. Pela primeira vez em 15 anos, Catarina questionou se o silêncio era realmente sagrado, quando a verdade poderia salvar tantas almas. A luz das velas dançava nas paredes de pedra de sua cela, criando sombras que pareciam sussurrar segredos. Ela ajoelhou-se diante do crucifixo de madeira, buscando orientação divina. Mas Deus permaneceu silencioso, como sempre. Talvez o silêncio não fosse sua penitência, mas sua preparação. Talvez todos esses anos de palavras não faladas a tivessem preparado para este momento, quando a escrita seria mais poderosa que a fala. Ela pegou sua pena e começou a escrever uma carta que jamais seria enviada. Palavras que precisavam existir, mesmo que apenas elas lesse. Palavras que carregavam o peso do destino. O chamado da corte. 3 dias depois, os cavaleiros reais chegaram ao mosteiro como corvos negros contra o céu dourado do entardecer. Catarina os observou da janela de sua cela, sentindo o peso do destino em seus ombros. Os cascos dos cavalos ecoavam no pátio de pedra como tambores de guerra. 6 homens armados, com as cores reais bordadas em seus mantos. Ela nunca havia visto tantos soldados no mosteiro. O capitão da guarda desmontou com movimentos precisos, militares. Sua armadura refletia a luz mortiça da tarde e sua espada repousava no quadril como uma promessa silenciosa. Catarina conhecia aquele tipo de homem. Havia crescido temendo-os. Irmã Catarina de Santa Clara, anunciou sua voz grave, ecoando pelos corredores sagrados, por ordem de sua majestade, fostes convocada para testemunhar no julgamento real sobre a sucessão do trono. A Madre Superiora, Dona Isabel, emergiu do claustro como uma tempestade vestida de branco. Seus 60 anos de autoridade monástica se chocaram contra a presença militar dos cavaleiros. Esta serva de Deus fez voto de silêncio, protestou, sua voz cortante como lâmina afiada. Ela não pode falar em tribunal algum. Não pode, não deve
e não vai. O capitão a fitou com olhos frios como pedra. Então que testemunhe como puder, mas ela virá. O rei sabe que ela possui conhecimentos dos arquivos antigos que podem ser relevantes para a causa. As palavras atingiram Catarina como um punhal no peito. Alguém sabia que ela havia descoberto algo. Mas quem? E por que a queriam na corte se acreditavam que ela não poderia falar? Ela inclinou a cabeça em obediência. Mas seu coração martelava como ferro na bigorna. O pergaminho sob seu hábito parecia queimar sua pele, lembrando-a de que carregava mais do que conhecimentos. Carregava dinamite. Tendes 2 horas para vos preparardes, continuou o capitão. Levaremos apenas o necessário. O julgamento começa ao amanhecer. 2 horas para deixar 15 anos de vida. 2 horas para decidir o destino de 2 reinos. 2 horas para escolher entre o silêncio e a verdade. Enquanto empacotava seus poucos pertences, Catarina escondeu o pergaminho no forro de sua Bíblia. A verdade viajaria com ela, mas o preço de revelá-la poderia ser sua própria vida. As outras irmãs se reuniram no pátio para se despedir. Rostos familiares, vozes conhecidas, mãos que haviam trabalhado ao seu lado em silêncio compartilhado. Irmã Agnès lhe deu um rosário. Irmã Marta, um frasco de tinta extra. Que Deus vos proteja, sussurrou Dona Isabel. E pela primeira vez em anos, Catarina viu medo nos olhos da superiora. E que vos traga de volta para casa. Ao deixar o mosteiro, ela lançou um último olhar ao lugar que havia sido seu lar. As torres de pedra, os jardins cuidados, as celas silenciosas. Sabia, no fundo de seu coração, que talvez nunca mais voltasse. O cavalo que lhe deram era manso, acostumado a carregar mulheres. Mas enquanto cavalgavam pela estrada real, Catarina sentia que cavalgar para a corte era como cavalgar para o próprio inferno. A Corte dos Segredos. O Palácio Real era um labirinto de sussurros e olhares furtivos. Catarina foi alojada em uma pequena câmara próxima aos aposentos dos servos, longe o suficiente para não incomodar, mas perto o bastante para ser vigiada. O quarto era espartano. Uma cama estreita, uma mesa pequena, uma janela que dava para os estábulos, mas comparado à sua cela no mosteiro, parecia luxuoso demais. Ela se ajoelhou no chão frio de pedra para dormir, como fazia há 15 anos. Os sons da corte eram estranhos aos seus ouvidos. Risos altos, conversas sussurrantes, passos apressados pelos corredores. Música que flutuava das câmaras nobres como perfume caro. Ela havia esquecido como o mundo secular era barulhento. No primeiro dia, ela observou o julgamento em silêncio. O salão principal era imenso, com pilares de mármore que se erguiam como árvores de pedra. Tapetes persas cobriam o chão, e vitrais coloridos pintavam arco, íris no ar. O príncipe Eduardo, alto e imponente, defendia seu direito ao trono com a autoridade de quem nunca fora questionado. Seus apoiadores falavam de linhagem, de destino divino, de sangue real, palavras bonitas que soavam vazias aos ouvidos de Catarina. Ela havia passado anos lendo entre linhas, interpretando os silêncios. A tensão na corte era palpável. Muitos nobres sussurravam dúvidas que não ousavam expressar publicamente. Olhos que desviavam quando o príncipe falava. Mãos que tremiam sutilmente. O sangue real corre em minhas veias desde o berço, declarou Eduardo, sua voz ecoando pelo salão. Meu direito é anterior ao meu primeiro suspiro, dado por Deus antes mesmo de meu nascimento. Catarina tocou discretamente o pergaminho escondido em sua Bíblia. Se ele soubesse quão próximo estava da verdade e quão longe dela ao mesmo tempo. Desde sua chegada, um jovem escudeiro chamado Miguel havia se mostrado particularmente interessado em suas necessidades. Ele lhe trouxera pena e tinta, pergaminho limpo, como se soubesse que ela precisaria.
Miguel tinha olhos intensos e movimentos cautelosos. Havia algo nele que lembravam a própria Catarina, a sensação de carregar segredos pesados demais para os ombros jovens. Minha senhora, sussurrou ele durante uma pausa do julgamento, aproximando-se com uma bandeja de água fresca. Há quem diga que a verdade tem muitas faces na corte real. Catarina o fitou intensamente. Havia algo no olhar do rapaz que sugeria conhecimento perigoso. Ela escreveu em um pequeno pedaço de pergaminho: a verdade tem apenas uma face, mas muitas máscaras. Miguel leu e assentiu gravemente. Seus dedos tremeram ligeiramente ao segurar o papel. Então talvez seja a hora de remover as máscaras, minha senhora. Ele se afastou, mas não antes de deixar cair um bilhete dobrado ao lado de sua cadeira. Catarina o pegou discretamente e o escondeu em sua manga. Mais tarde, na privacidade de sua câmara, ela desdobrou o papel. A caligrafia era jovem, mas firme. Não sois a única que conhece a verdade sobre o nascimento do príncipe, mas talvez sejais a única disposta a falar. Encontrai-me nos jardins após as matinas. Catarina segurou o bilhete contra a luz da vela, observando as palavras se dissolverem em sombras. Não era a única, havia outros que sabiam. Outros que talvez estivessem esperando por alguém corajosa o suficiente para quebrar o silêncio. Ela queimou o bilhete e observou as cinzas desaparecerem pela janela. Amanhã, ela descobriria que segredos Miguel carregava. E talvez, juntos, encontrassem uma forma de fazer a verdade ecoar mais alto que as mentiras. O momento da escolha. Na manhã do terceiro dia, os sinos da Capela Palatina soaram como um presságio. Catarina despertou no chão frio de pedra, suas costas doloridas lembrando-a de sua escolha de permanecer humilde, mesmo longe do mosteiro. O som dos passos apressados nos corredores era diferente hoje, mais urgente, mais pesado. Ela reconheceu o ritmo dos guardas reais. Não eram os criados comuns que passavam por sua porta. Quando a convocação chegou, Catarina já esperava. Suas mãos tremiam ligeiramente ao fechar sua Bíblia, onde o documento permanecia escondido como um segredo que queimava. O grande salão estava mais lotado do que ela havia visto. Nobres de reinos vizinhos ocupavam cadeiras ornamentadas, seus trajes coloridos contrastando com o cinza das pedras antigas. Cavaleiros em armaduras polidas flanqueavam as paredes como estátuas de metal. Emissários estrangeiros sussurravam em línguas que Catarina reconhecia de manuscritos antigos. Todos sabiam que aquele julgamento definiria não apenas a sucessão, mas o equilíbrio de poder entre reinos. Quando ela entrou, o silêncio foi instantâneo. Todos os olhos se voltaram para a pequena figura em hábito marrom que andava descalça sobre o mármore frio. Alguns nobres franziram a testa, questionando por que uma simples freira havia sido convocada. Irmã Catarina, disse o rei, sua voz ecoando pelas paredes de pedra como o som de um sino rachado. Fostes convocada aqui por vosso conhecimento dos arquivos antigos. Há algo que possais nos dizer sobre a linhagem real? Catarina permaneceu em silêncio, como esperado. Mas sua mente era um turbilhão de pensamentos. Ela podia sentir o peso dos olhos sobre si, especialmente os de Miguel, que estava próximo ao trono. Lentamente, ela fez um gesto, solicitando pena e pergaminho. Um murmúrio percorreu a multidão como vento através de folhas secas. Alguns nobres se inclinaram para a frente, curiosos. O príncipe Eduardo riu com desdém, o som ecoando pelo salão como metal arranhando pedra. Majestade, perdemos tempo com uma muda que desenha rabiscos? Que sabedoria pode haver em alguém que nem sequer pode falar? Mas o rei, com olhos que haviam visto muitas mentiras se esconderem atrás de palavras bonitas, ordenou que lhe trouxessem o material. Às vezes, murmurou ele, a verdade é encontrada no silêncio, não no barulho.
Catarina recebeu a pena com mãos que tremiam imperceptivelmente. Ela escreveu com caligrafia firme, cada letra formada com o cuidado de 15 anos, copiando manuscritos sagrados. Posso mostrar documentos que revelam a verdade sobre a sucessão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Era como se todo o salão tivesse esquecido de respirar. Muitos sabiam que arquivos antigos eram raramente questionados, especialmente por uma humilde escriba de mosteiro. Catarina respirou fundo, sua mão instintivamente tocando a cicatriz em sua garganta. Aquela marca antiga parecia pulsar com vida própria, lembrando-a de que ela já havia pago um preço alto por defender a verdade. Este era o momento. Ela podia destruir o pergaminho, voltar ao mosteiro, manter sua vida segura e silenciosa, como uma vela protegida do vento. Ou podia revelar a verdade e aceitar as consequências como uma chama que se expõe à tempestade. Seus olhos encontraram os de Miguel por um instante. No olhar do jovem escudeiro, ela viu encorajamento e algo mais. Uma cumplicidade que falava de segredos compartilhados e destinos entrelaçados. Com decisão que surpreendeu a si mesma, ela retirou o documento de sua Bíblia. O pergaminho antigo parecia pesado como chumbo em suas mãos. Lentamente e solenemente, ela o estendeu ao rei. O som do papel sendo desdobrado ecoou pelo salão como trovão distante. Catarina havia quebrado não apenas seu silêncio, mas também havia cruzado uma linha da qual não haveria retorno. A verdade revelada. O rei examinou o documento com crescente palidez. Suas mãos, que haviam segurado espadas e cetros, tremiam ligeiramente enquanto percorriam as linhas escritas décadas antes. O pergaminho parecia queimar entre seus dedos. Chamou seus conselheiros mais próximos com um gesto discreto, e sussurros urgentes ecoaram pelo salão como o zumbido de abelhas irritadas. Palavras fragmentadas chegavam aos ouvidos dos presentes. Impossível, 3 dias, ilegítimo. O príncipe Eduardo tentou se aproximar, sua face contorcida pela ansiedade. Majestade, posso ver este documento que uma simples freira ousa apresentar contra minha honra? Mas foi impedido pelos guardas, que cruzaram suas lanças como uma barreira de ferro. Catarina permaneceu imóvel, observando o caos que suas palavras silenciosas haviam desencadeado. Ela sentia-se como alguém que havia acendido uma fogueira e agora assistia às chamas se espalharem além de seu controle. O conselheiro mais velho, um homem de barba branca e costas curvadas pela idade, segurou o documento contra a luz. Suas sobrancelhas se ergueram gradualmente e ele assentiu gravemente para o rei. Este documento, anunciou finalmente o rei, sua voz cortando o ar como uma lâmina, apresenta evidências de que o nascimento do príncipe Eduardo foi registrado 3 dias antes do casamento real. Segundo as leis do reino, isso o desqualifica para a sucessão. O tumulto que se seguiu foi imenso. Nobres gritavam acusações que se misturavam no ar como uma tempestade de vozes. O príncipe Eduardo protestava sua inocência com punhos cerrados e gritos de traição ecoavam pelas paredes como fantasmas acordados. Catarina permaneceu imóvel no centro do furacão. Ela havia quebrado não apenas seu voto de silêncio, mas também havia desafiado a ordem estabelecida. Sabia que não haveria retorno ao mundo protegido do mosteiro. O príncipe Eduardo, com olhos flamejantes de fúria que pareciam brasas vivas, apontou para ela com dedo acusador. Esta mulher forjou este documento. Como podemos confiar na palavra de uma muda que vive reclusa há 15 anos? Mas o rei, examinando mais detidamente o pergaminho, balançou a cabeça com a gravidade de quem reconhece verdades dolorosas. O pergaminho é genuíno, com selos e assinaturas que reconheço. E vejo aqui a assinatura de meu próprio pai. Miguel, o jovem escudeiro, aproximou-se do trono com passos cautelosos.
Catarina observou sussurrar algo ao ouvido do rei, suas palavras inaudíveis, mas carregadas de significado. O monarca sentiu gravemente, como se peças de um quebra-cabeças complexo finalmente se encaixassem. Parece que há mais testemunhas desta verdade, disse o rei, sua voz ecoando como julgamento final. E que esta brava irmã não é a única que conhecia este segredo. Há outros que guardaram esta verdade em seus corações, esperando o momento certo para a revelação. O salão explodiu em novos murmúrios. Olhos se voltaram para Miguel, que permanecia de pé ao lado do trono com a postura de alguém que finalmente pode abandonar uma máscara pesada. Catarina percebeu que ela não havia estado sozinha em seu fardo. A verdade, declarou o rei, levantando-se de seu trono como um juiz divino, não pode ser enterrada para sempre. Ela sempre encontra uma forma de florescer, mesmo nas terras mais áridas. O preço da verdade. Com a revelação da verdade, a guerra entre os reinos foi evitada. Os emissários estrangeiros, que haviam chegado preparados para negociar alianças militares, agora testemunhavam uma resolução pacífica que salvaria milhares de vidas. O príncipe Eduardo foi exilado para terras distantes, sua partida marcada não por cerimônias, mas pelo silêncio pesado daqueles que haviam apostado em sua ascensão. Catarina observou-o partir pela janela de sua câmara, sentindo uma mistura de alívio e melancolia. O verdadeiro herdeiro, um primo distante que vivera humildemente nas montanhas, trabalhando como ferreiro, foi chamado para assumir o trono. Sua chegada ao palácio foi marcada pela simplicidade. Mãos calejadas que haviam forjado ferro, olhos honestos que não conheciam a corrupção da corte. Mas para Catarina, a vitória teve um preço amargo. Ela não podia retornar ao mosteiro, pois havia quebrado seu voto sagrado. As paredes, que haviam sido seu refúgio por 15 anos agora, estavam fechadas para sempre. Também não podia permanecer na corte, onde muitos a viam como uma ameaça perigosa. Havia nobres que sussurravam que uma mulher capaz de derrubar um príncipe com um simples pergaminho poderia facilmente destruir outros segredos enterrados. O novo rei, reconhecendo seu sacrifício, ofereceu-lhe proteção e uma posição como cronista real. Vossa sabedoria e coragem são tesouros que este reino precisa, disse ele, estendendo-lhe uma carta selada com o brasão real. Mas Catarina declinou com um gesto gentil da cabeça. Ela escreveu em um pergaminho: minha missão não é servir aos poderosos, mas àqueles que não têm voz. Em vez disso, ela aceitou a oferta de Miguel, que se revelou ser secretamente um descendente de escribas reais banidos há décadas. Sua família havia guardado os segredos da corte por gerações, esperando o momento certo para que a justiça prevalecesse. Minha senhora, disse Miguel, seus olhos brilhando com uma visão de futuro que Catarina começava a compartilhar, vossa voz salvou 2 reinos. Agora, que tal ensinar outras vozes a se erguerem? Eles estabeleceriam uma escola para crianças órfãs, onde poderiam aprender a ler e escrever. Não seria um lugar de silêncio como o mosteiro, mas um espaço onde jovens vozes aprenderiam a se expressar e a defender a verdade. Catarina sorriu pela primeira vez em anos. O sorriso transformou seu rosto como o amanhecer após longa noite, revelando a mulher que havia se escondido sob camadas de silêncio e penitência. Ela escreveu em um pergaminho, suas palavras fluindo como água de uma fonte finalmente desobstruída. A verdade não precisa de voz para ser ouvida. Precisa apenas de coragem para ser revelada. Nas semanas seguintes, Catarina preparou sua partida do palácio. Ela deixaria para trás os corredores de mármore e os sussurros da corte, mas levaria consigo a lição mais importante, que o silêncio pode ser uma escolha tão poderosa quanto a palavra. Assim, a escriba muda que falou a verdade encontrou uma nova forma de servir. Não no silêncio do mosteiro,
mas no ensino de que cada pessoa, por mais humilde que seja, pode mudar o mundo quando escolhe defender a justiça. Miguel ajudou-a a carregar seus poucos pertences. A Bíblia, que havia guardado seus segredos, alguns pergaminhos em branco e uma pequena estatueta de madeira que havia esculpido durante os anos no mosteiro. Quando partiram do palácio, Catarina não olhou para trás. Sua nova jornada a levaria para longe das intrigas da corte, mas mais perto do que sempre havia sido sua verdadeira vocação: ser uma guardiã da verdade e uma professora de courage. O sol da tarde iluminou seu caminho como uma bênção, e pela primeira vez em 15 anos, Catarina sentiu que sua voz, mesmo silenciosa, havia encontrado seu verdadeiro propósito.